Olá, viva! Meu nome é Francisco Costa Lopes, sou gerente internacional de metalurgia e aplicações pela Aereus Electronite Alemanha e hoje venho falar-vos sobre ferramentas para monitorização do ferro fundido com análise térmica. Hoje vou fazer uma breve apresentação sobre a Aereus. Vou falar também sobre ferramentas para monitorização do metal fundido com análise térmica, a análise térmica do ferro fundido, porquê, o que é e para o que serve, e vou dar alguns exemplos de aplicação com análise térmica no ferro fundido. Aereus. Aereus é uma empresa familiar alemã com 160 anos de existência. Atua nos 5 continentes e possui 11 divisões de negócios. Tem atualmente cerca de 12.600 funcionários e possui 5.350 patentes. A Aereus Electronite, uma das divisões de negócios da Aereus, dedica-se ao desenvolvimento, produção e distribuição de sondas de amostragem e medição, hardware e instrumentação, software e manipuladores para uso em metais fundidos. Possui 24 subsidiárias no mundo, onde trabalham cerca de 3.000 funcionários e 100 estão no Brasil. A Aereus Electronite está presente no Brasil desde 1976. A laranja, neste mapa, podem ver as diferentes localizações das subsidiárias da Aereus Electronite e onde está a apontar a seta é a localização da subsidiária no Brasil, em São Paulo. A Aereus Electronite Brasil tem vindo a ser premiada pelos seus clientes no que respeita à qualidade, assistência pós-venda e entregas no prazo. A Aereus Electronite está também certificada pela ISO 9001, 14001 e 45001 no que respeita a sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental, saúde e segurança ocupacional. Vamos então falar sobre ferramentas para monitorização de metal fundido com análise térmica. A monitorização consistente das operações é uma vantagem-chave para a fundição 2.0. O esquema aqui apresentado pretende representar 3 importantes operações que existem em qualquer fundição: a fusão da matéria-prima, o tratamento com ferroligas e o vazamento do metal nas moldações. Em todas estas etapas, são colhidas amostras para avaliar a qualidade do metal e muitas vezes os resultados ficam dispersos e não são aproveitados para reagir em tempo real ou são difíceis de agregar para fazer estudos do historial de uma peça com defeitos necessários para implementar ações de prevenção e de melhoria. No entanto, a Aereus Electronite possui sondas, instrumentos e hardware que funcionam de forma integrada e permitem implementar estas ações de prevenção, identificando amostras que podem resultar em má qualidade de metal e construir uma base de dados das operações de monitorização, desde a fusão da matéria-prima até ao vazamento das moldações, que mais tarde irá permitir efetuar estudos de melhoria no processo, essenciais para qualquer fundição. Quais são então os principais elementos de um sistema de monitorização com análise térmica? Existe um elemento de amostragem, um elemento de detecção, um elemento de condicionamento e processamento de sinal e um elemento de apresentação de dados. Quais são então os principais elementos de um sistema de monitorização com análise térmica? Eles são 5. Um elemento de amostragem, um elemento de detecção, um elemento de condicionamento e processamento de sinal
um elemento de apresentação de dados. O elemento de amostragem é geralmente uma colher que permite recolher a amostra de metal fundido. Neste caso, uma colher feita de um silicato alcalino. O elemento de detecção é composto por um pedestal que contém o bloco de contacto, onde se vai colocar a sonda para análise térmica. O elemento de condicionamento e processamento de sinal é responsável pela conversão do sinal analógico em digital. E por fim, o elemento de apresentação de dados, que poderá ser um computador ou um display que está pendurado, algures na fundição. As medições por análise térmica permitem fazer uma avaliação quantitativa ou qualitativa do metal fundido. Para isso, utilizam-se diferentes tipos de sondas que promovem uma solidificação metastável ou uma solidificação estável do metal. No caso do ferro fundido, as sondas que promovem a solidificação metastável permitem medições da quantidade de carbono, de silício e do carbono equivalente. Para isso, é adicionada dentro da sonda de análise térmica uma quantidade conhecida de telúrio ou de telúrio e enxofre. As sondas que promovem a solidificação estável permitem avaliar a qualidade no que respeita à qualidade de inoculação, estando ok ou não ok, fazer estimativas da classe da grafite e a descrição do padrão de solidificação, entre outras aplicações que não iremos falar aqui agora. Visto que existem diferentes tipos de sondas que permitem fazer diferentes avaliações do metal, é necessário garantir que se utiliza a sonda mais adequada, tendo em conta se estamos na fusão, no tratamento ou no vazamento. Em caso de dúvidas, a Eros Electronite possui pessoal especializado que pode apoiar na decisão da melhor sonda a utilizar. A análise térmica do ferro fundido. Porquê, o que é e para o que serve? A análise térmica complementa a análise do espectrómetro. O espectrómetro, o OES, tem as suas limitações, nomeadamente as condições de resfriamento têm que ser garantidas para garantir uma solidificação metastável da amostra. Custa tempo, pois são necessários pelo menos 3 passos para obter um resultado de uma amostra. Preciso recolher a amostra, preparar a amostra e efetuar a medição, fora o tempo de transporte da amostra até ao laboratório. Tem elevados custos de manutenção e existe na medição do carbono uma elevada variação. A análise térmica, como complemento à análise química efetuada pelo espectrómetro, permite efetuar estudos do potencial de inoculação, da forma da grafite, da propensão ao carboneto, da taxa de resfriamento e avaliar o padrão de solidificação. Portanto, as duas amostras complementam-se e não se excluem. A análise térmica é um método bem comprovado, frequentemente utilizado na fundição, por ser rápido, preciso, fiável e de baixo custo. O que é então a análise térmica? A análise térmica consiste na medição da temperatura e do tempo de resfriamento de uma amostra fundida. A curva de resfriamento resultante é uma função matemática temperatura-tempo. A variação do calor libertado ou consumido durante o tempo de resfriamento de uma amostra produz inflexões
e patamares que são característicos da amostra analisada. A imagem abaixo mostra a relação entre a curva de análise térmica e o diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Conhece os diferentes padrões de solidificação do ferro fundido? Olha que é importante. Eles são 3. Existe o padrão hipoeutético, para valores de carbono equivalente inferiores a 4,3. O padrão eutético, para valores de carbono equivalente aproximadamente 4,3. E existe o padrão hipereutético, para valores de carbono equivalente superiores a 4,3. Como se pode ver nas imagens, na imagem abaixo, as curvas têm aspectos diferentes que imediatamente permitem identificar os diferentes padrões de solidificação. O padrão hipoeutético e hipereutético caracterizam-se por possuírem 2 patamares, enquanto o padrão eutético possui apenas um patamar. A análise térmica serve para avaliar e estudar o efeito de diferentes inoculantes e diferentes quantidades de inoculante na qualidade de metal. As curvas à esquerda mostram o efeito da adição de diferentes quantidades de inoculante na curva de análise térmica. Isto vai permitir definir gamas de sobrarrefecimento eutético de acordo com o inoculante e com a liga que estamos a produzir. Como regra de orientação, o sobrarrefecimento eutético deverá ser inferior a 15, 12 graus Celsius. No caso de ferros tratados com magnésio, a análise térmica é uma ferramenta útil para avaliar a nodularidade. No caso de ferros tratados com magnésio, a análise térmica é uma ferramenta útil para estimar a taxa de nodularização e assim controlar a quantidade de magnésio adicionada ao metal. Como se pode ver aqui nas curvas da imagem, diferentes taxas de nodularização têm uma recalescência eutética diferente. Embora existam muitos fatores que influenciam a estimativa da nodularidade, uma regra de orientação é que quanto maior for a recalescência eutética, menor será a nodularidade. A análise térmica permite, então, identificar a má qualidade do ferro fundido. Para além do que descrevi até agora, a análise térmica é uma ferramenta que permite identificar defeitos típicos do ferro fundido, como, por exemplo, a flutuação da grafite, a existência de carboneto, grafite degenerada, microporosidades ou ainda a presença de óxidos nas microestruturas. Vou agora dar alguns exemplos de aplicação com análise térmica no ferro fundido. A medição do carbono equivalente de líquidos é um valor importante de se medir e que pode ser obtido por análise térmica e que permite controlar ou evitar problemas com rechupe e micro-rechupe ou flutuação da grafite. O valor do carbono equivalente indica se uma dada fusão é hipoeutética, eutética ou hipereutética. A análise térmica utiliza a temperatura de líquidos para determinar o carbono equivalente de líquidos. Como podem ver na imagem, quanto mais alta a temperatura de líquidos, menor vai ser o valor do carbono
equivalente. Em ligas hipotéticas, à medida que a temperatura de líquidos diminui, ou seja, baixa, o valor do carbono equivalente aumenta, da mesma forma que se vê no diagrama de equilíbrio e nesta imagem à esquerda. A análise térmica permite a determinação do carbono utilizando um sensor com telúrio ou um sensor com telúrio e enxofre, ou seja, quando se promove uma solidificação metastável da amostra. Para determinar o carbono, são utilizadas duas variáveis: a temperatura de líquidos e a temperatura eutética metastável ou de sólidos. É um método rápido e fiável. O gráfico à direita relaciona a temperatura de líquidos com a temperatura de sólidos e a quantidade de carbono medida por análise térmica. Um software da Aereus Electronite para análise térmica, o FazeLab, permite a determinação do carbono em cerca de 150-160 segundos, utilizando um sensor com telúrio ou telúrio e enxofre. O valor do carbono equivalente de líquidos é apresentado juntamente com uma barra de indicação de limites de produção, tal como o valor do carbono e o valor de líquidos. No caso do ferro fundido cinzento, o software de análise térmica, juntamente com o sensor, com a sonda de análise térmica, permitem a avaliação, entre outros parâmetros, do estado de inoculação da amostra de ferro fundido. Para tal, recorremos a um índice de inoculação, onde é definida uma zona de trabalho, para indicar ao operador se estamos dentro ou fora da gama de trabalho e se a qualidade da amostra está ou não dentro do valor esperado. A amostra que aqui está apresentada tem um índice de inoculação negativo de 2 e podemos verificar que a qualidade da grafite não é satisfatória. Por comparação com a imagem anterior, um índice de inoculação de cerca de 2,5 permite identificar a zona de trabalho a verde, gama de trabalho a verde, que deverá corresponder a estruturas de grafite de acordo com os resultados que queremos obter, nomeadamente grafite do tipo A. Para o caso de um ferro fundido nodular, estamos não só interessados no estado de inoculação do nosso metal, mas também no estado de nodularidade do nosso metal. Para isso, o software FazeLab apresenta dois índices, o de inoculação e o de magnésio. Neste caso, utiliza-se um sensor termostat que tem duas curvas, uma vermelha e uma verde. A vermelha representa o estado atual da amostra, a verde representa o metal que temos, ao qual é adicionado uma quantidade conhecida de inoculante. Portanto, neste caso, ao avaliar o estado atual do nosso metal, o software indica-nos que o magnésio está dentro da zona de trabalho, como podemos ver aqui no lado direito, a barra TAMG está na zona verde. Acontece que o metal necessitaria de uma correção na quantidade de inoculante, sendo que a barra está fora da zona de trabalho, ou seja, na zona vermelha, como podemos verificar pelas microestruturas
retirada das sondas de análise térmica da curva vermelha e da curva verde, e verificamos que realmente era necessário inocular um pouco mais o nosso metal. O mesmo se passa com um exemplo para um ferro fundido compacto ou vermicular, quando também estamos interessados em conhecer o estado de inoculação, assim como o estado de nodularização do nosso metal. Neste caso, verificamos que ambos os índices, o de inoculação e o de magnésio, se encontram na zona verde, ou seja, na zona de trabalho, e quando verificamos a amostra das sondas, retirada da sonda, podemos verificar que realmente a qualidade da microestrutura está dentro do esperado. Para terminar, queria deixar uma nota de atenção para a importância de monitorizar a qualidade do seu bem metálico, que é necessário complementar a análise térmica com análise de espectrómetro, com uma análise de combustão, com análise de oxigênio, com medição de temperatura. Uma análise por si só vale o que vale. Controlo consistente dos vários parâmetros que influenciam a qualidade do nosso metal é que vai garantir a consistência na nossa produção e a qualidade das peças que produzimos. Por isso, monitorizem a qualidade do vosso metal e utilizem sondas de Aereus Electronite. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixo o nosso contacto caso tenham questões ou necessitem de mais informações sobre os nossos produtos. Muito obrigado e boa tarde. E não se esqueçam, monitorizem a qualidade do vosso metal fundido.